Preço da paz. Será que a paz tem preço? Então nós vamos orar antes. Pai querido, nós te agradecemos por esse momento em que estamos reunidos como igreja, e nesse momento agora que entregaremos a Tua palavra, essa mensagem, ó Deus, e esse tema que o Senhor colocou no nosso coração, que possa ser, ó Deus, algo que possa nos impactar, possa nos ajudar a reconhecer a Tua grandiosidade, ó Deus. Nos ajude, ó Pai, conforme temos sempre orado, que o Espírito Santo nos ajude a transmitir quanto receber a Tua palavra, de tal forma que possa provocar a mudança necessária em nossas vidas, ó Pai. Abençoe-nos aqui, nós pedimos no nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Preço da paz. Será que a paz tem preço? Quantos aqui acham que a paz tem preço? Levante a mão. Tem preço. Você já se pegou falando ou ouvindo essas palavras que nós vamos projetar ali agora? Quando você está, de repente, em algum momento na sua vida, e você deve falar assim: a minha paz não tem preço. Pode soltar lá, Thomas. Primeira projeção. A minha paz não tem preço. Você já falou isso alguma vez? Ou, a minha paz vale ouro. Talvez alguém deve ter falado isso, já ouviu. Outra frase que nós geralmente falamos ou ouvimos: quanto você quer para me deixar em paz? Você já falou isso para alguém? Uma outra frase que nós ouvimos ou falamos: acho que só saindo dessa casa para ter paz. Espero que alguém não tenha falado isso e nem pensado ou saído. Outra frase também que sempre nós temos ouvido, infelizmente às vezes falado: essa situação está roubando a minha paz. Roubando, mas nós adquirimos alguma paz? Quando se rouba algo é porque nós compramos. Será que nós compramos essa paz pela qual ela foi roubada? Vocês estão comigo? É verdade isso ou não? É verdade essas frases? Você já falou alguma vez? Alguém já falou, não? Ou já ouviu? Vamos soltar aqui, vamos lá. Pronto, falei. Quantas e quantas vezes nós falamos essa frase? E quantas vezes ouvimos essas frases? Mas tem lá outra frase também, que é muito comum nós ouvirmos também em algum ambiente, seja do trabalho, seja às vezes num grupo de relacionamento, seja onde for. Não sei se você já ouviu ou já falou essa frase. Pronto, ele chegou, agora a paz acabou. Ou ela chegou, agora acabou a paz e o sossego, porque chegou tal pessoa. Aquela pessoa, quando chega, olha, parece que é uma nuvem escura junto com essa pessoa. Espero que você não seja essa pessoa. Mas tem aquele momento mais angustiante da nossa vida, onde nós, muitas vezes, pensamos em falar, ou às vezes até pronunciamos essa última frase que eu vou colocar aqui agora. Acho que só terei paz quando morrer. Embora seja uma verdade, a paz plena virá, mas tem pessoas que falam: eu vivo uma vida turbulenta, eu não consigo ter paz nem comigo mesmo, nem paz com Deus, nem paz com os amigos, só quando eu morrer mesmo. Essas frases aqui eu até quero colocar para vocês, nós falamos. Constantemente nós muitas vezes pensamos em falar. É uma grande verdade. Quando eu me casei, em 1981, muitos de vocês não tinham nem nascido ainda. A minha cunhada e a minha mãe falaram: eu faço uma proposta, vamos fazer o seguinte, vamos comprar um terreno bem grande. Nesse terreno vamos construir várias casas, eu tenho 5 irmãos, e para cada irmão, a minha cunhada falou: a casa para mim, uma casa para você, para a Anitta, uma casa para... Aí vai. 5 casas no mesmo terreno. Sabe o que minha esposa falou? A minha paz vale ouro. Porque a gente sabia um pouco do temperamento dos irmãos, sabia um pouco do temperamento das cunhadas que viriam também. Então, ela falou: a minha paz não tem preço. Minha paz e o meu sossego valem ouro. Então, a pergunta que eu faço nessa mensagem: você acredita que paz tem preço? Ou você já ouviu ou falou alguma dessas frases que nós vimos ali há pouco? Então, quando nós olhamos para esse pensamento, para essa mensagem, fica-nos uma pergunta: quanto
pagaríamos para ter paz? Quanto você daria ou o que você faria para ter paz? Quando eu estava no seminário, um dos professores falou que ele conhecia uma família que, quando os filhos brigavam, os pais davam 50 para cada um. Parar a briga. Vocês vão, pega 50 reais, aí cada um pegava, e quando os filhos perceberam que essa era a estratégia, o pai estava indo à falência. Aí não funcionou muito bem. Então não tente comprar a paz financeira, de forma financeira. Mas existe também uma realidade que uma pessoa viveu, eu até vou ler aqui que eu coloquei, chamado Alfred Nobel. Não sei se alguém conhece a história dele, de Alfred Nobel. Ele ficou riquíssimo com a invenção da dinamite. A sua invenção veio facilitar em muitos trabalhos das grandes construções, tais como túneis e canais, mas o que ele não sabia é que a sua invenção também mudaria os resultados das guerras. Alfred Nobel, ele morreu em 1896, ele deixou a sua fortuna para um fundo que premiaria aqueles que no ano anterior foram responsáveis pelos maiores desafios da humanidade, ou seja, o Prêmio Nobel da Paz. Ele inventou a dinamite. A dinamite mudou o curso de muitas estradas, né? Abriu ali pontes e viadutos e tudo mais, mas mudou também o curso da história nas guerras. E olha o que ele escreveu um pouco antes de morrer, o que ele deixou no seu testamento. Para a pessoa que fez o melhor trabalho em prol da fraternidade entre as nações, em prol da abolição ou redução dos exércitos permanentes e em prol da realização de congressos da paz. Então, um prêmio pela paz. É bem ironia ou não que aquele que inventou um instrumento usado nas guerras deixa toda a sua fortuna para promover a paz, o preço da paz, toda a fortuna dele. Para Alfred Nobel, o preço da paz foi toda a sua fortuna. E nós perguntamos agora, será que a Bíblia fala sobre algum assunto, sobre algo, sobre a paz? Será que Deus concorda que a paz tem preço? Então, olhando para a palavra de Deus, o primeiro versículo que eu quero compartilhar com vocês se encontra em Mateus 24, 6. Mateus 24, 6, Jesus Cristo falando acerca da paz que o mundo anseia. Ele diz assim: vocês ouvirão falar de guerras, rumores de guerras. Não tenham medo, diz Jesus Cristo. Não tenham medo. Vocês ouvirão falar de guerras, rumores de guerras, mas não tenham medo, é necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Então as guerras, elas continuarão e cada vez mais aumentarão. Esses dias, falando com uma pessoa sobre a questão da pandemia, ela falou, poxa, será que vai melhorar o mundo? Eu falei, não, vai piorar. Segundo a Bíblia, vai piorar. O mundo jaz no maligno, segundo a Bíblia. Então, nós, olhando aqui, pesquisando acerca desse assunto das guerras e rumores de guerras, estima-se que nos últimos 200 anos, de 1815 até 2015, morreram 260 milhões de pessoas em função das guerras. 260 milhões de pessoas, vidas perdidas, em função das guerras. Só na Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 45, foram 70 milhões de pessoas mortas na guerra. Foi usado ali a dinamite e tudo mais, enfim. O mundo anseia por paz, e para que haja paz no mundo, o mundo fala que cessem as guerras. Se não tiver mais guerra no mundo, a paz vai reinar. A pomba da paz vai voar e aquela bandeira da paz vai estar ressoando em tudo quanto é lugar. Mas não é isso que a Bíblia nos diz. Não é isso que está acontecendo no nosso mundo. As guerras estão acontecendo a cada dia e em muitos lugares que era para não acontecer, não era para ter nenhuma guerra. E acontecem. Nos lares, nas igrejas, guerras por poder. Eu quero ir com vocês para um texto que eu não coloquei na projeção, de Tiago. Olhe comigo, Tiago. Uma das coisas que causam guerras. Não está na projeção? Tiago, capítulo 4, versículo 1 diz assim. Tiago 4,
1. De onde vêm as guerras? Ele faz uma pergunta. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde? Senão dos prazeres que militam na vossa carne. Nós somos orgulhosos, somos muitas vezes soberbos, somos prepotentes, somos arrogantes e queremos ter a todo custo, somos cabeça dura e nós guerreamos, fazemos guerras. Muitos de nós não vamos concordar com isso, né? A gente procura não fazer isso, mas acontece. O Tiago está falando aqui, olha, de onde procedem as guerras? Aí diz aqui, cobiçais e nada tendes, matais e invejais, e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal para gastardes em vossos prazeres. Então as guerras muitas vezes vêm pela soberba, pela arrogância, pela prepotência, e nós fazemos guerra pela inveja, conforme diz o texto aqui. Então nós entendemos que Cristo, quando falou essa palavra em Mateus 24:6, vocês ouvirão falar de guerras, rumores de guerras. Não tenham medo. Não tenham medo. Você que está aqui no culto, você que está no seu lar, não tenha medo de tantas guerras que estão acontecendo e que irão acontecer ainda. Mas Jesus Cristo disse, mais à frente um pouquinho, lá em João 14:27, algo muito importante acerca desse tema que nós estamos aqui ministrando da noite. A paz que Cristo nos dá é muito diferente daquela paz que o mundo almeja. Em João 14:27 ele diz, deixo-vos a paz. A minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Para aqueles que estão em Cristo Jesus, amém? Você está em Cristo Jesus? Amém? A paz não é a ausência de guerras. A paz é a paz em meio às guerras. Alguém aqui não tem problema? Não tem nenhuma guerra que você esteja tentando apaziguar? Então a paz para o cristão deve ser, não é a ausência de guerras ou ausência de problemas. A paz para o cristão, para aqueles que estão em Cristo Jesus, é a paz em meio a esses problemas, as guerras que nós temos. É meu, somente meu, todo o trabalho, Cristo fala. E o teu trabalho é descansar em mim. Vamos descansar em Deus. É difícil, porque muitas vezes nós pregamos e muitas vezes nós somos tomados, não, mesmo que a gente expresse isso, vamos lá, pessoal, não fique preocupado. O nosso ser, nós somos seres humanos. E nós nos abatemos. Por isso que nós temos que ter a palavra de Deus para nos ajudar. E olhar para essa palavra como verdade. Eu deixo a minha paz para vocês, ele fala. E não vou te dar como o mundo dá, porque o mundo quer que cesse as guerras. É diferente a minha paz. A minha paz para vocês é em meio às guerras, em meio aos problemas da tribulação. E preste atenção no que eu vou falar. Quanto mais tribulação você tiver, quanto mais problemas você passar, e quanto mais você estiver firme com Cristo, mais bem-aventurado você é. Onde é que está isso? Mateus capítulo 5, a partir do versículo 10. Bem-aventurados sois vós quando forem perseguidos, ou felizes sois vós quando forem perseguidos por causa do meu nome. Por causa do meu nome, ele fala. Não porque você aprontou, você fez algo e você está pagando por aquilo que você fez. Não. Se você está vivendo a vida com Cristo e está sendo perseguido, bem-aventurados sois. Porque ele fala um pouco depois, lá em Mateus capítulo 5, 12, fala, alegrai-vos porque isso está acontecendo com você agora, já aconteceu com os profetas, com pessoas antes de você. Não é exclusividade sua, ser perseguido, ou tentarem roubar a sua paz, porque não é a sua, é a minha paz que eu te dou. Quando a gente pensa dessa forma, que a paz de Cristo Ele está nos dando, irmãos, muda totalmente a nossa vida. Outra vez ele disse lá em João 16:33. João 16:33. Estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em quem? Em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Como é que pode ele ter vencido o mundo se ele foi morto, se ele morreu numa cruz,
se ele foi crucificado, se ele foi maltratado, e ele falou que venceu o mundo. O que ele venceu é o sistema do mundo. Imagine Cristo carregando a sua cruz e falar, olha, tenha bom ânimo que eu venci o mundo. Mas o senhor está com a cruz nas costas aí, para ser crucificado. Então, quando você vê alguém que está ali, sabe, sofrendo perseguição, mas está firme com Deus, olhe para a vida dessa pessoa, ela vai dar um testemunho maravilhoso da vida dela, da luta que ela está enfrentando. É muito comum nós ouvirmos hoje pessoas se convertendo ao Evangelho de Cristo e sendo perseguido pela família. No Oriente Médio, se você se diz cristão, na China, há pouco eu recebi uma mensagem do irmão Sérgio Souza, que na China eles estão agora tirando o benefício das pessoas que se dizem cristãs. Tiram benefícios daquela aposentadoria, ela tem que confessar que adora o líder da China lá, e não mais a Cristo. Se ela falar que é graças a Deus eu estou recebendo essa aposentadoria, ela já não recebe mais. Não é graças a Deus, é graças ao líder de lá. E lá na China as pessoas são perseguidas. Uma filha fala para o pai, eu me converti, e o pai é muçulmano ou é protestante de outra forma, ele vai perseguir aquela filha. Aí a pessoa, poxa, e continua firme. Infelizmente no Brasil é diferente. As pessoas, eles falam, me converti, mas o meu pai não quer que eu me batize, minha mãe não quer que eu faça isso, meu pai não quer que eu vá para a igreja, mas e que Cristo falou de negar? E quando ele fala assim, negar pai e mãe, não está dizendo que você deve desrespeitar o seu pai e sua mãe. Você deve honrar. Mas Cristo deve estar acima de tudo. Sabe o que vai sobrar no final para nós? Cristo. Não vai sobrar pai e mãe, nem filhos, nem carro, nem casa. É só Cristo. Ele é único, Ele é suficiente. Então, olhando para essa mensagem aqui, quando Cristo fala, estas coisas eu vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. Não é no pastor que você vai ter paz, não é no líder de louvor ou pessoas que estão à frente do trabalho, não, é em Cristo. Porque no mundo vocês passarão por aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Alguém já lhe perguntou, não sei se você já passou por essa experiência, como você pode estar em paz diante de tantos problemas e aflições que vocês estão vivendo? Nesses últimos 10 anos, eu vivi muitas situações difíceis, que parte de vocês conhece e sabem. Quando foi para assumir o pastorado dessa igreja em 2010, foi bem no ano em que meu filho André sofreu um acidente de moto. E naquele período nós estávamos no processo de transição para estar como pastor dessa igreja. E muito difícil, cuidando do nosso filho no hospital, entre a vida e a morte, cuidando de famílias, cuidando da igreja, cuidando do seminário. Muitas perseguições nós tivemos a partir de 2010. E eu falo isso não com tristeza, porque hoje a gente vê o resultado. A gente consegue perceber que Deus estava ali, na direção. E um segundo momento que nós vivemos uma dor muito grande foi em 2013, quando o médico chegou para nós e falou, olha, o André, ele vai ter, tem duas opções para o André. Ou ele amputa a perna, para tentar sobreviver com a perna, ou se ele ficar com essa perna, ele vai morrer por sepsemia. Porque ele está com uma bactéria muito grande na coxa aqui e não tem como tirar. Então nós vamos cortar a perna dele, cortar a coxa dele ali próximo do quadril, e mesmo assim é possível que ele não sobreviva. Aí naquele dia, para quem é casado, que tem filhos casados, naquele dia eu reconheci que ele não era mais meu. E nem da Anitta. Porque o médico chegou para a Alícia, a esposa dele, perguntou para ela, você autoriza que a gente faça a amputação do membro do seu marido? Quem autorizou não fomos nós, os pais. Então os filhos que vocês têm, os 4, quando eles casarem, não são mais para vocês. É a esposa que vai cuidar. Então a responsável, depois que você casa, não é mais os seus pais. Então naquele momento eu reconheci as duras penas que eu não era mais, tinha autoridade sobre meu filho, mas o respeito eles estavam dando comigo. E a igreja orando, a igreja intercedendo. Difícil? Aquilo roubou a nossa paz? Por um momento, sim. Mas eu digo que eu olhava para a palavra e falo, olha, a palavra diz, no mundo você vai ter aflição. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Será que alguém que já passou por alguma situação assim, de dificuldade, que você falou, olha, isso está roubando a minha paz? Está muito difícil, Deus.
Mas Cristo prometeu a paz dele. Deixo-vos a minha paz. Tenha paz em mim. Quando acontece de alguém chegar para você e perguntar como é que você pode estar em paz diante de tudo isso, é porque significa que você compreendeu que essa paz não é você que está dando, não é você que tem, não é você que está pagando por ela. Já foi pago o preço. Como obter essa paz? Qual foi o preço pago por essa paz? Olha comigo Isaías 53, versículo 5. A paz tem preço? Olha o preço da paz. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz o quê? A paz. Estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Então, o preço da paz foi a morte de Jesus Cristo. Ele pagou o preço maior. O trabalho que ele realizou na cruz trouxe a paz para a humanidade inteira, basta crer. O preço da paz foi pago por Cristo. E ele promete deixar essa paz, ele prometeu lá nos evangelhos deixar essa paz que ele conquistou na cruz. Eu deixo a minha paz. E não vou te dar essa paz como o mundo dá. Porque o mundo ele espera que vocês tenham vida, que vocês comprem, que vocês cessem as guerras. Não, eu vou dar uma paz para vocês plena e eu vou morrer por você. Em 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 e 19, nós lemos: sabemos que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, não foi pago esse preço, que fostes resgatados da vossa maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue, como de um cordeiro imaculado, incontaminado. Então a paz de Cristo foi obtida na cruz. E não foi pago nenhum preço. O preço foi a vida dele, completa, plena, para que nós pudéssemos ter essa paz. A paz de Cristo nos abriu também, dentro desse tema do preço da paz, nos abriu acesso a 3 tipos de paz. Eu até quero colocar aqui para vocês, a primeira paz que nós temos quando Cristo morreu na cruz e quando nós reconhecemos Ele como Salvador, é a paz com Deus. Romanos capítulo 5, versículo 1 diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós alcançamos essa paz com Deus só por meio de Cristo. Esse é o primeiro tipo de paz que nós temos. Porque a Bíblia diz lá em Romanos 5,10 que não há um justo, nós éramos considerados inimigos de Deus. E quando você é considerado inimigo de uma pessoa ou de alguém, você não consegue ter relacionamento, comer na mesa, sentar com ele, porque você é inimigo. Somente através de Cristo nós fomos reconciliados, diz a palavra de Deus, com Ele. Nós estamos separados dessa comunhão com Cristo, com Deus. Em Adão, todos nós já nascemos com a semente do pecado, pecadores. Em Adão veio o pecado no mundo, mas por Cristo veio a vida. Veio a salvação. Romanos 3,10 diz que não há um justo nenhum sequer. Isaías 59, 1,2 diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. E só temos os nossos pecados perdoados quando nós olhamos para a cruz de Cristo. Quando nós olhamos para o sacrifício que Cristo fez. A única forma de sermos reconciliados com Deus e para gozarmos a paz de forma plena é através do reconhecer o sacrifício de Cristo. Tudo que Ele fez na cruz já resumiu tudo aquilo que nós temos hoje na terra. Quando nós reconhecemos isso, a paz ela passa a ser plena. Por isso que a expressão bíblica, a paz, é antes com Deus do que a paz com as pessoas. Porque você deve ter paz primeiramente com Deus. Porque quando você tem problemas de relacionamento, problemas conjugais,
problemas dentro da igreja, seja em qualquer lugar, e você não consegue encontrar paz, é porque você ainda não está desfrutando dessa paz com Deus. Porque essa paz com Deus nos abre também para o segundo tipo de paz, que está registrado em Filipenses 4:7. Existe uma diferença, paz com Deus e paz de Deus. A paz com Deus é você ser reconciliado com Ele. Pronto, já estou certo com Deus, já tenho lá meu nome escrito no livro da vida. Tenho a garantia da salvação, está em paz com Deus. Mas a paz de Deus que Ele nos dá, é a paz dele em meio aos problemas, às tribulações, é a paz que, conforme diz Filipenses 4:7, diz assim: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então, a nossa tribulação maior não é porque nós temos a paz com Deus, é porque nós não estamos gozando da paz de Deus, aquela que excede todo entendimento. Ninguém compreende porque você está em paz, porque você com problemas e você tem a paz de Deus. Essa é a paz que Deus coloca na sua palavra. Ao aceitarmos essa verdade de Deus, nós começamos a ter a paz também em nossos relacionamentos. E essa paz de Deus, como nós temos falado aqui, essa paz de Cristo, não é ausência de problemas. Porque o próprio versículo, um pouco antes, Filipenses 4:6, nos diz que não devemos andar ansiosos de coisa alguma. Tem a projeção lá. Não devemos andar ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. As vossas petições que nós estamos fazendo constantemente, é porque nós estamos com algum problema, ansioso por algum fato que está nos acontecendo. Está nos tirando, tentando roubar a paz. Então não ande ansioso. E a Bíblia fala muito claramente, você deve colocar diante de Deus pela oração, súplica e com ações de graça, agradecer a Deus. E depois ele fala, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Só podemos gozar da paz de Deus se estivermos em paz com Deus. E para aprendermos a levar a todas essas nossas preocupações a Ele, devemos usar o método da oração. Quanto mais aprendemos de Jesus e também dos seus servos do passado, mais nós vamos entender que essa paz não é ausência de problemas. Paulo e Silas, quando estavam presos, Paulo muitas vezes foi açoitado, preso, preterido, desprezado, de todas as formas que você possa imaginar, está registrado na Bíblia, ele foi. Até naufrágio ele sofreu, e mesmo assim ele não deixou de ter a paz de Deus. E quando ele estava preso, diz o texto de Atos, perto da meia-noite, ele e Silas cantavam, louvavam a Deus. Isso é paz? Em meio à prisão, é paz. Então você pode estar em qualquer lugar do mundo. Se você estiver com Cristo, você vai estar em paz. E quando você tem um relacionamento com seu marido, ou com seu esposo, ou com sua família, e que todos olham para Cristo juntos, a paz é maravilhosa ali. Se você tem na sua casa um pedacinho do céu, porque você está vivendo a paz plena no seu lar. A paz de Cristo, conquistada na cruz, nos fez ter também, além da paz com Deus, a paz de Deus, mas também nos capacita a ter a paz nos relacionamentos. Essa paz é que tem sido mais difícil, eu digo para vocês. Paz nos relacionamentos. Como é difícil. Você pode falar, eu estou em paz com Deus. Tudo bem. Eu já tenho reconciliado, mas estou em paz com Deus. Mas discutiu com o irmãozinho, falou algo que não devia, não buscou a reconciliação. E quando você faz isso, você não está praticando a paz de Deus. E como é difícil nós fazermos isso. Como é difícil. Mas não é impossível. Olha comigo o que diz a palavra de Deus em 1 João 4:20. 1 João 4:20 diz assim, se alguém disser, amo a Deus, olha, estou em paz com Deus, tá? Mas odiar o seu irmão é o quê? O que diz o texto? Mentiroso. Eu não consigo engolir aquela pessoa. Muitos falam. Não consigo engolir aquela pessoa, porque o que ela me fez, olha, eu não consigo, mas... E você ama a Deus? Amo. Você é mentiroso. Não é eu que estou falando, é a Bíblia que fala.
Quando você fala isso, você está sendo mentiroso ou mentirosa. Vamos colocar a mulher também no jogo, né? Não é só o homem. É o que a Bíblia fala. Se você está odiando o seu irmão, não, a Bíblia fala também, olha, ouviste que foi dito, olho por olho, dente por dente. Né? E o que o Cristo fala? Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Não odieis. O ódio não traz nada de solução, só traz divisão. Se alguém fez o mal para você, ame aquela pessoa, ore por aquela pessoa. E o texto fala que se você diz que ama a Deus e odiar o seu irmão, você é mentiroso, pois aquele que não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. E você cruza com a pessoa, às vezes, diariamente, ou na igreja, ou no trabalho, ou em casa, e não consegue amar essa pessoa. Mas saiba, essa pessoa que você não está amando, Deus já perdoou em Cristo Jesus. E te perdoou também. Em 1 João 4, 21, mais um versículo à frente, diz: ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a quem? Seu irmão. Ame seu irmão. Mas mesmo com os espinhos que ele tem, sabe, aqueles espinhos maiores no mundo, ame, mas mantenha uma distância para não se ferir também. Nós temos que manter as nossas distâncias para poder, sabendo os defeitos do um do outro, a gente consegue conviver. Como aquela história da manada dos porcos espinhos na era glacial, era um frio intenso e eles resolveram se juntar para não morrerem de frio, aí começavam a juntar e começou a ficar espinhoso, aí alguns não suportavam, saíram e morreram de frio, aí uns pensaram assim, vamos fazer assim, vamos ficar mantendo uma distância que nós conseguimos ficar sem nos espinhar um outro. É assim o relacionamento. Nós temos que entender as imperfeições que nós temos, que você tem, que eu tenho, e vamos caminhar juntos olhando para Cristo. Nenhuma pessoa perfeita desse mundo. A única pessoa perfeita que pisou nesse mundo, 100% perfeita, o que fizeram com ele? Crucificaram ele. Então, se você se acha que está sendo maltratado, até me fizeram uma proposta essa semana, eu quero compartilhar com vocês, quando eu fiz aquele devocional. E agora, Adão? Alguém falou para mim, faz um aí, pastor. E agora, pastor? E agora, pastor? Às vezes a gente está no ministério e esquece que a gente fica ferido muitas vezes. Eu falo, talvez alguém esteja ouvindo em casa. Mas a gente esquece que a ferida maior foi ele que sofreu, não nós. E o rebanho não é nosso, é dele. Certo, pastor Mauro? É de Deus o rebanho. É a ele que nós vamos prestar conta. Não podemos ficar feridos pelas feridas que as pessoas nos causam. Cristo foi muito mais ferido que nós. Esse entendimento que nós estamos tendo hoje, irmãos da IBBB, foi a duras penas. Vocês sabem o que eu estou falando. Mas, enfim, vamos lá. Dentro dessa verdade de João, ora, temos da parte deles este mandamento, que aquele que não ama, que ama a Deus, ame também o seu irmão. Queira ou não queira, nós somos referência para reconciliar ou afastar as pessoas de Deus. Se você se diz cristão hoje, seja em qualquer igreja, e está ali discutindo, está com o seu relacionamento quebrado, você vai estar afastando muitas pessoas do corpo de Cristo. Vizinhos que te conhecem, sabem o que você fala, sabem o que você faz. Dentro da própria igreja também. Olha, não converse com aquela irmãzinha, com aquele irmãozinho, porque eles são fofoqueiros. Eles falam muito mal do pastor, sabe? Tem pessoas que falam mal. Mas você não deu ouvido. Uma das piores coisas quando você ouve pessoas... Pedro falou isso, né? Quando estava pregando lá em Atos, ele falou, olha, nós não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Então, se você vê o seu pastor, seja em qualquer outra igreja, trabalhando e fazendo a obra dele, e alguém falar mal, ou alguém fizer algo e disser, olha, eu tenho visto e ouvido. Ou você vai dar ouvido para a pessoa. Mas a gente sabe que essa paz que muitas vezes as pessoas tentam roubar, Deus já conquistou na cruz, através de Cristo. Então, quando nós olhamos para
palavra que eu estou colocando, queira ou não queira, somos referência para reconciliar ou afastar as pessoas, a primeira tarefa que o crente deve realizar depois de entender e desfrutar da paz com Deus e da paz de Deus, é mostrar o caminho de Deus para aqueles que estão em guerra ou afastados dele. Mostre o caminho para muitas pessoas que estão em guerra com Deus, em guerra consigo mesmo, em guerra afastado de Deus. Mostre o caminho. Sabe por quê? Paulo responde isso lá em 2 Coríntios 5,18. A resposta de Paulo, ele diz assim: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Somos ministros de Cristo para reconciliar, e não para dividir ou afastar. Então, se você fala, eu estou em paz com Deus e tenho a paz de Deus, então, mostre isso através das suas atitudes. Queira ou não queira, nós somos referência para isso. E Paulo fala aos crentes de Roma, dizendo assim, olha, por causa de vós, o nome de Deus está sendo blasfemado. Então, tem muitas pessoas que estão dando um testemunho, não um testemunho, na sua casa, no trabalho, na igreja, onde for. Porque não consegue ter paz. Tem a paz com Deus, pronto, já está reconciliado, mas não consegue expressar a paz de Deus para as outras pessoas. Isso que eu falo é uma grande verdade que infelizmente acontece. Jesus nos capacita a trabalharmos para sermos agentes ou instrumentos de reconciliação para com pessoas. Nós temos que promover a paz, irmãos. Essa paz já foi comprada por Cristo, pelo sangue dele. Já temos ela. Amém? Deixe-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo dá. Então, se você já tem a paz de Cristo, nós devemos promover essa paz, buscar essa paz. E onde está isso, pastor? Mateus capítulo 5, 9. Eu coloquei de uma vez os 3 textos na projeção, para você em casa acompanhar e você aqui também quiser abrir a sua Bíblia. Olha só o que a palavra de Deus diz. Bem-aventurados os que causam intrigas. É isso que diz? Os fofoqueiros, os maldizentes, não. Os que promovem guerra, também não. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Eu lembro do Rubens, quando fez aquele devocional no começo do culto, na abertura do culto, as nossas atitudes têm que testificar as atitudes de Deus, e não a atitude do inimigo. Então, quando você faz uma atitude que testifica que você é filho de Deus, amém. Agora, quando as suas atitudes não testifica, aí a pessoa diz, você é filho de Deus mesmo? Tem certeza? Porque a sua palavra, tem uma frase que diz, o que você está fazendo fala muito mais alto do que as suas palavras. Isso é horrível. As atitudes falam mais alto que as nossas palavras. E Romanos 12, 18 diz o quê? Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Quando depender de vós. E quando você é procurado para promover a paz, ou quando você vai até a pessoa, não fuja da raia. Seja um agente de reconciliação. Não invente desculpas para não promover a paz. E é tão ruim isso, irmãos, dentro do meio do corpo de Cristo, ou dentro de casa também. Então, essa paz nós devemos promovê-la. Em 1 Pedro, olha só o que Pedro fala, 3,11. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Então, a paz, ela deve ser manifesta, já foi conquistada na cruz, e Ele nos deu a paz dele. E nós vamos fazer o que com essa paz? Vamos viver em guerra ainda? Ou vamos usar essa paz para poder promover a reconciliação? Diante de tudo isso que nós vimos e ouvimos da palavra de Deus, vocês acham que é possível comprarmos a paz? Qual o preço da paz? Ela já foi comprada na cruz. O preço da paz, até coloquei outra projeção aqui, o preço da nossa paz já foi pago. Amém? Já foi paga. Você não precisa mais ficar trabalhando para ter a paz, porque você já teve ele na cruz de Cristo. Agora o que nós temos que fazer é promover a paz. E conforme vimos, Jesus deixou a sua paz para todos aqueles que reconhecem Ele como seu Salvador pessoal.
A pergunta que eu faço nessa noite para você que está em casa, não vai dar para você falar para eu ouvir, mas coloque lá você já foi alcançado, você já tomou essa decisão de estar com a paz, em paz com Deus, ter a paz de Deus, está buscando a paz nos seus relacionamentos, ou você está fugindo dessa tarefa que Deus concedeu a você? Alguém aqui já tem a paz com Deus? Amém? Vive a paz de Deus? Amém? Está buscando a paz no relacionamento? Não ouviu amém? Amém? Amém, irmãos. Temos que buscar a paz no relacionamento. E uma das guerras maiores que nós temos aqui, que não conseguimos ter a paz, é muitas vezes com nós mesmos. A gente vive em guerra. Temos que buscar a paz também. Então, o que nós colocamos aqui, nessa mensagem, é para que nós possamos utilizar. Muitas vezes nós nos queixamos, ficamos tristes, amargurados, com sensação de que nunca teremos a paz em nossa vida. Temos, como ouvi de alguém essa semana, temos que engolir muitos sapos. Essa expressão é dura, né? Temos que engolir muitos sapos, muitas vezes do nosso cônjuge, ou muitas vezes no trabalho. Engolimos sapo no trabalho, né? Mas estamos lá. E às vezes quando a gente ouve algo meio que invertido dentro da igreja, a gente sai da igreja. Nós engolimos muitos sapos. Mas nós temos que entender também, quando nós olhamos para Jesus Cristo, Ele não só engoliu sapos, Ele ouviu muitos cobras e lagartos também. Muitas coisas que não deveria. E o que Ele fez? Ele não revidou. Ele na cruz perdoou aqueles que estavam colocando a lança nele lá, furando o seu lado, pregando ele na cruz, falando que ele não servia. Desce daí se você é o Cristo. Desce daí. Então tudo isso, Cristo olhava e falava, eu te perdoo. Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Então quando você vive essa paz de Deus e tem a paz com Deus e transmite essa paz de Deus, não tem, sabe, enquanto estivermos aqui, vamos passar por situações que vai nos tentar roubar a paz, mas temos que buscá-la de forma que nós possamos viver. Você pode imaginar como seriam os nossos relacionamentos se todos nós vivêssemos essa paz? Olha, seria maravilhoso. Quando você perceber que alguém fez algo ou falou algo que não está dentro do contexto, você na hora, irmãos, vamos orar, vamos buscar a nossa reconciliação, porque Deus quer que nós tenhamos paz. Mas muitas vezes não, a gente fica ali remoendo, não falamos, não dialogamos e levamos aquele problema para casa, compartilhamos às vezes com o cônjuge, compartilhamos com outra pessoa e aí vira aquele bola de neve enorme e depois, e a paz que nós tínhamos a oportunidade de causar, de criar, a gente acaba criando muito mais guerras. Então nós, olhando para essa mensagem, irmãos, quando através de Cristo temos paz com Deus, nós temos que entender que essa paz foi conquistada na cruz. E Ele nos conhece, Deus sabe as nossas imperfeições, sabe as nossas fraquezas. Ele sabe que somos falhos, Ele nos sonda. Ele sabe exatamente o que passa com cada um de nós, antes mesmo de nós falarmos ou pensarmos, Ele sabe. Por isso que nós temos que nos colocar diante da cruz, nos prostrar diante da cruz. A palavra prostrar não é simplesmente você sentar e orar, não é simplesmente você ajoelhar, é você se derramar diante de Cristo. E falar, eu reconheço que só através da cruz eu posso ter essa paz, reconhecendo essa verdade. Amém?